um exemplo e muitas saudades. Advogado, professor, homem público e escritor. Nascido em 13 de fevereiro de 1923. O meu pai, Joacil de Brito Pereira, nascido em Caicó, no Rio Grande do Norte, veio para Paraíba quando tinha 8 anos. Na capital do estado, aprendeu humanidades no liceu. Fundou o Teatro dos Estudantes na companhia de alguns colegas. Representou personagens em peças encenadas pelo grupo amador. Apesar da atuação teatral, não seguiu Joacil a carreira de artista. Sua vocação era outra. Seus progenitores Francisco Clementino Pereira e Isabel de Brito Pereira perceberam isso. Estimularam-no a estudar Direito na Faculdade do Recife, na famosa casa de Tobias Barreto. Aluno aplicado, Joacil conquistou o prêmio de uma viagem à Europa e o lugar de orador da turma de 1950. Gostava de política. Ainda estudante secundarista, envolveu-se nas campanhas pela redemocratização a partir de 1944. Falava bem, disputou mandatos, mas conciliou os estudos e a vida profissional com as atividades partidárias. A Paraíba acolheu bem o norte rio-grandense, que se enamorou de uma bela moça, a minha mãe, Nelly Santiago Pereira. Joacil e Nelly casaram no Engenho Tibiri da cidade de Santa Rita em 1953. Dessa união amorosa, duradoura, surgiu numerosa descendência. São 8 filhos, 2 já falecidos, 18 netos, 20 bisnetos e um trineto. Nelly permanece conosco e completou ontem, dia 17 de fevereiro, 90 anos, graças a Deus. Joacil representou o povo da terra que o adotou como deputado estadual de 1959 a 1967 e federal de 1979 a 1987. Exerceu, além disso, cargos de relevo na administração do Estado. A exemplo das funções de secretário de governo e chefe da Casa Civil na administração Flávio Ribeiro Coutinho de 1956 a 1958 e de secretário de Interior e Justiça na administração do também escritor Ivan Bichara, de 1975 a 1977. Correto? Ativo na busca de soluções para os problemas da coletividade, foi Joacil agraciado com a medalha Epitácio Pessoa, a maior das comendas conferidas pela Assembleia Legislativa. Também recebeu daquele poder o título de cidadão paraibano. Era um reconhecimento pelos serviços relevantes que prestou em benefício da sociedade. Homenagens semelhantes lhe renderam as câmaras de vereadores de diversas comunas. Lembro os casos de Alagoinha, da Câmara de Alagoinha, de Bahia, de Guarabira, de João Pessoa, de Teixeira, que lhe outorgaram títulos de cidadania. Essa liderança de Joacil provinha de sua capacidade de trabalho, de seu idealismo, de sua crença nos direitos fundamentais. Ele escreveu um livro, Temas de Direito e Ciências Afins. Ali anotou que só devemos, aspas, ser governados por leis elaboradas pelo povo, através de seus representantes. E para a realização desses ideais, nasceu a democracia, a fim de assegurar a liberdade e garantir os direitos universais do homem. Fecha aspas. Enquanto viveu, Joacil manteve-se atualizado com a doutrina e a jurisprudência.
quando não exercia mandatos parlamentares, nem ocupava funções no Executivo da Paraíba, dedicava-se à advocacia. Patrocinou, assim, importantes causas cíveis e criminais perante órgãos jurisdicionais de diferentes instâncias. Angariou boa fama, formou clientela, viveu com a dignidade de um vitorioso profissional do direito, cheio de prestígio e de força. Quando a voz dos necrológios noticiou seu falecimento, surgiram muitos testemunhos atestando seu valor. Pode-se ver isso no livro Joacil de Brito Pereira, o homem das letras, das artes, da política e do direito. Livro esse organizado pelas escritoras Ana Isabel de Souza Leão Andrade, Maria do Socorro Silva de Aragão, Neide Medeiros Santos e pelo neto de Joacil, Rodrigo Clemente de Brito Pereira. Há exemplares dessa obra à venda em sebos e na livraria do Luiz, que fica na galeria da Praça 1817, na capital da Paraíba. Em processos do júri, nos quais os atributos de um bom orador elevam o profissional, Joacil destacou-se, mas as luzes da glória alcançada como criminalista nunca ofuscaram sua cosmovisão de completo jurista. Conhecia a ciência jurídica nos seus diferentes ramos. Era festejado lente de várias disciplinas da Universidade Federal da Paraíba. Falava bem, escrevia com elegância. Projetou-se como cientista do direito, historiador, ensaísta, prosador, poeta, dramaturgo e conferencista. Transformou-se assim num líder cultural do Nordeste. Movimentava-se com desenvoltura nas entidades literárias. Foi membro e presidente do tradicional Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, da Academia Paraibana de Letras, da Academia de Letras e Artes do Nordeste, núcleo da Paraíba, e da União Brasileira dos Escritores, seção paraibana. Fecundo escritor, publicou muitos livros. Em 2 deles, O Lume da Palavra e Mulheres Símbolo, abordou a vida e a produção de vultos do nosso passado. Noutras obras, externou seu fascínio pelo teatro, convindo lembrar suas peças A Maldição de Carlota e Olga Benário Prestes. Peças encenadas com sucesso em 1988 e em 2002, respectivamente. Aliás, com a peça sobre Olga, Joacil ganhou o Prêmio Literário Cidade do Recife, um prêmio do Conselho Municipal de Cultura e da Secretaria de Cultura da capital do vizinho estado de Pernambuco. Polígrafo, Joacil, durante sua vida, interessou-se por diferentes assuntos. Muitas de suas produções foram bem recebidas nos ambientes culturais. Sobre a biografia, José Américo, A Saga de uma Vida, escrita por Joacil, disse José Sarney, ex-presidente da República e membro da Academia Brasileira de Letras. Trata-se, aspas, de alentada pesquisa que não pode ser negligenciada por todos aqueles que se interessam por vir a conhecer mais de perto o genial escritor e homem público. Dizia isso, inclusive, referindo-se ao grandioso homem de letras que foi José Américo de Almeida.
Numa outra oportunidade, Murilo Melo Filho, também membro da Academia Brasileira de Letras, referiu-se a um livro de Joacil que tem o título, aspas, Ascendino Leite, escritor existencial, dizendo ele, Murilo, o seguinte: constitui, aspas, um magnífico estudo sobre a vida e a obra de um dos mais importantes intelectuais do país, referindo-se aí a Ascendino Leite, que era conhecido nos meios literários como o Velho do Leblon. No campo do memorialismo, Joacil de Brito Pereira publicou 3 volumes, intitulados A Vida e o Tempo. Segundo José Rafael de Menezes, o grande sociólogo paraibano, as páginas sobre a infância de Joacil em Caicó lembram o melhor de Zé Lins do Rego, aspas, nos meus verdes anos. Joacil foi, sem dúvida, um grande homem, membro da Academia Brasileira de Ciências Morais e Políticas e da Academia Brasileira de Letras Jurídicas. Ele desfrutou de alegrias, porque foi agraciado com meritórios lauréis, porque venceu concursos culturais de âmbito nacional e incursionou nos domínios da ciência política, ganhando um prêmio importante com o ensaio, aspas, Idealismo e Realismo na obra de Maquiavel. Ensaio esse que já teve 2 edições esgotadas. Completou 80 anos e já tinha escrito alguns contos, mas surpreendeu o meio cultural da Paraíba publicando um romance com o título, aspas, Um Homem e o Destino. Ora, era em plena velhice revelando o seu talento. Por isso o Dorival III Neto saúda como um bom trabalho esse romance, dizendo inclusive que ele, Joacil, transpôs o realismo da vida para a ficção, mostrando que, sendo historiador, as verdades históricas dele não se apartava, mesmo quando ele escrevia romance. Temente a Deus, digo eu, dedicado à família, o honrado cidadão e fecundo intelectual Joacil de Brito Pereira publicou aproximadamente 40 livros. Se ele estivesse vivo, no último dia 13 de fevereiro de 2022, completaria 99 anos. Mas, em 29 de agosto de 2012, nos deixou. Foi para junto de Deus. Deixou um exemplo e muitas saudades. E está olhando por nós lá das janelas do céu.